A Guerra do Contestado ocorreu entre os anos de 1912 e 1916 numa região de litígios e contendas, envolvendo principalmente Santa Catarina e Paraná. O entendimento das causas do conflito passa por um estudo aprofundado do contexto vivido nas décadas que antecederam o conflito e inclui determinada formação social. A chegada de poderosas forças econômicas relacionada à expansão capitalista do início do século é fator decisivo na deflagração da crise que levou à luta armada. Tais forças econômicas foram consubstanciadas na construção da ferrovia, na exploração comercial da madeira e na colonização. Ocorreu uma progressiva marginalização do sertanejo que vivia na região. Juntando todos esses fatores, adicionou-se o fator religioso, por muitos entendido como causa da revolta, uma vez que as práticas dos monges encontraram receptividade junto aos sertanejos que viviam marginalizados. Não são poucos os autores que se referem aos caboclos de vida rústica dos sertões como abandonados e oprimidos por um governo que se recusou a reconhecer seu direito à terra. A rebelião foi uma tentativa de fazer valer seus direitos que não eram respeitados. No ano de 1911, ocorreu as primeiras expulsões dos poceiros que moravam nas terras concedidas pelo governo à empresa construtora da ferrovia. Em meio à crise ocorreram boatos no sertão de que João Maria havia reaparecido em Campos Novos. Depois de passar pelas terras de um fazendeiro de Campos Novos, curando pessoas e fazendo milagres, João Maria acabou acampando em Taquarussu, interior de Curitibanos. Após a festa do Senhor Bom Jesus, os admiradores permaneceram junto ao novo monge, pois muitos não tinham onde morar. A aglomeração incomoda as autoridades do lugar, principalmente o fazendeiro Francisco Albuquerque, chefe político de Curitibanos, que solicita ao então governador do estado o envio de tropas para fazer a dispersão dos sertanejos. Para evitar o conflito, João Maria parte com seus seguidores para Irani em terras contestadas. A passagem pelo Rio do Peixe, limite provisório entre os estados, reacende a conturbada questão dos limites interestaduais. O Paraná interpreta a chegada do grupo de João Maria como uma invasão de catarinenses ao seu território. A resposta dos paranaenses é imediata. Forças públicas, comandadas pelo chefe militar do Paraná, Coronel João Gualberto, são deslocadas para atacar João Maria e seus seguidores. O fato ocorrido a 22 de outubro de 1912 foi conhecido como o Combate do Irani, a primeira batalha da Guerra do Contestado. O confronto deixou um saldo de mortos dos dois lados e cumpriu-se uma profecia. Os dois comandantes, João Maria e o capitão João Gualberto, morreram no combate. Na crença dos sertanejos, entretanto, João Maria não havia morrido, mas se retirado para o Morro Encantado do Taió, de onde irá regressar no Exército Encantado de São Sebastião. A crença na ressurreição começou a cristalizar-se já no próprio local do combate. O líder religioso morto foi colocado na cova e coberto apenas por algumas tábuas de madeira para que pudesse levantar-se facilmente quando chegasse o momento da ressurreição. Entre os anos de 1913 e 1915 desencadeou-se a campanha do Contestado. Vários combates foram travados entre o exército brasileiro, forças públicas estaduais e vaqueanos contra o povo das cidades santas. O facão, instrumento indispensável na vida dos sertanejos, também transformou-se em arma de briga. Na falta de armas de fogo ou arma branca, inventaram até o facão de pau. Muitos foram executados, pois permaneceu na região uma força pública estadual, que contava também com a ação dos vaqueanos promovendo as varreduras. Muitos foram fuzilados e os cadáveres queimados em grandes fogueiras de limpas de pinheiro. Para os sobreviventes, as lembranças das cidades santas eram traumáticas. Não falavam sobre o assunto, preferiam guardar silêncio. Também os escritos que seguiram-se por várias décadas após a guerra condenaram os sertanejos ao esquecimento e ao silêncio. Um silêncio que hoje fala alto e revela que todos são sujeitos da história. Muitos partiram da cidade santa para a corte celeste. Caro foi o sonho da justiça e liberdade dos sertanejos do contestado. As proporções que a Guerra do Contestado alcançou e a repercussão que teve são aspectos dignos de nota. Os dados levantados assinalam a participação de mais da metade do exército republicano brasileiro, a utilização de armamento pesado e operações que envolveram o pioneirismo de aviação militar em operações de guerra. As somas também apontam para a morte de aproximadamente 8.000 brasileiros, na grande maioria sertanejos. O tempo dos redutos deixou marcas profundas na memória dos envolvidos e também nos seus descendentes.
não há como negar a presença de marcas que permaneceram até os dias atuais, seguidamente evidenciadas. As recordações sobre o tempo dos redutos, em geral, dividem-se em lembranças boas quando se referem aos monges, especialmente João Maria de Jesus, e lembranças tristes quando se comenta sobre a fase final do movimento no comando de Adeodato. Depois da guerra, os governantes trataram de acertar logo as divisas, lotear as terras, criar novos municípios e providenciar escolas, igrejas e delegacias, enfim, assistência para o sertão, começando o processo de formação das vilas e povoados, resultando naquilo que somos hoje em termos de sociedade regional. A chegada dos descendentes de imigrantes italianos, alemães e poloneses mudou totalmente o panorama da região. A floresta não tinha o mesmo significado para os imigrantes, para os caboclos ou para os índios e se tornou empecilho para o novo projeto. As culturas passaram a ser temporárias. Chegou a agricultura familiar, no modelo minifúndio, aqui se instalando e ao mesmo tempo mesclando elementos vindouros com a cultura já existente. Assim se formou a sociedade regional. Dados importantes. Tempo da guerra: 46 meses, outubro de 1912 a agosto de 1916. Combatentes militares no auge da guerra: 8.000 homens, sendo 7.000 soldados do Exército Brasileiro, do Regimento de Segurança do Paraná, do Regimento de Segurança de Santa Catarina, mais 1.000 civis contratados. Exército Encantado de São Sebastião: 10.000 combatentes envolvidos durante a guerra. Baixas na população civil revoltada: de 5.000 a 8.000, entre mortos, feridos e desaparecidos. A Guerra do Contestado durou mais tempo e produziu mais mortos que a Guerra de Canudos, outro conflito semelhante em terras do Brasil. Em 5 anos de guerra, 9.000 casas foram queimadas e 20.000 pessoas mortas.